Boa tarde, estudante do quinto ano. Bem-vindos a essa aula. Bem-vindos professores, bem-vindos pais, bem-vindos estudantes. Vocês estavam comigo há instantes pensando aí em um cubo, seus vértices, em suas arestas, em sua planificação. E vamos continuar esse tema olhando agora para um outro sólido geométrico. A habilidade do currículo paulista, sobre a qual essa aula foi desenvolvida, é a seguinte. Eu quero convidar professores, então, para olhar para a tela e a atenção de todos, porque a EF05MA16, associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Olha só, atenção ao título da aula. Pirâmide de base... pirâmide de base... Que base? Você conhece uma pirâmide, certamente. Já viu alguma? Vários objetos nos remetem aí e tem o formato de uma pirâmide. E a gente vai pensar, então, nessa figura espacial geométrica, na pirâmide. Pensamos na aula anterior no cubo. Vamos, então, para a pirâmide? Atenção! Planificação da superfície de uma pirâmide. Olhando para a imagem que temos na tela, como você caracterizaria uma pirâmide? Eu posso dizer que isso que vocês observam aí é uma pirâmide? Sim? Sim, é uma pirâmide? E como que eu posso caracterizar isso? O que me faz crer que isso é uma pirâmide? É triangular. O que mais? As faces são triangulares, mas há uma que não é, não é? Há uma face que não é, ou seja, uma base, não é? Então, temos aí uma base que tem o formato de um outro polígono. E que polígono é esse? Nessa pirâmide. Já conseguimos identificar? As faces são triangulares. E a base, que polígono é esse? Então, eu quero destacar que quando eu penso na base, eu estou me referindo a essa parte aqui. Atenção, eu estou me referindo a essa parte aqui, ó. Opa! Essa aqui está em verde claro e que agora eu estou riscando aí. Essa é a base, gente. A base, ok? A base da pirâmide. Pensando então na planificação da superfície de uma pirâmide dessa, vamos aí observar alguns polígonos. Alguns polígonos que podem ser a base de uma pirâmide. Vamos lá? Qual polígono é esse aí que apareceu na tela? Vamos registrar, recordar, retomar. O polígono que temos na tela é um triângulo. Vamos registrar isso? O que caracteriza como um triângulo? Os três lados, não é? Temos aqui 1, 2, 3. 3 lados. Vamos para mais um polígono. Acabou de aparecer na tela. Que polígono é esse? Um quadrado. Temos aí um quadrado. Com quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Um quadrado. Vamos para mais um polígono. Qual polígono foi esse que apareceu aí? Um pentágono, não é? Com quantos lados? Já vão pensando. Pentágono. Estão fazendo um registro comigo, estudantes? O pentágono, com quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Mais
um polígono, então vamos verificar na tela. Apareceu aí na tela, olha só quantos lados, dá para contar facilmente? Vamos fazer a contagem comigo? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como se chama um polígono que tem 7 lados? 7 lados, lembra? Heptágono. Vamos registrar que é um heptágono? Heptágono. O que ficou faltando dos polígonos que observamos na tela? Ficou faltando justamente o polígono que era a base daquela pirâmide, não ficou? Algum desses polígonos aí era a base daquela pirâmide verde? Você lembra disso? Sim, não era nenhum desses polígonos. Depois a gente pode conferir. Atenção, ficou faltando aqui esse polígono. Quantos lados ele tem? Atenção, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. E então, é um hexágono, como vocês já apontaram. Hexágono. As pirâmides podem ter uma base, que pode ser um desses polígonos que vocês estão vendo aí. E somado a essa base, que pode ser um desses polígonos, as faces são triangulares, são e devem ser. Vamos continuar pensando em pirâmides? Planificação da superfície de uma pirâmide. Qual é o nome desta pirâmide? Então, eu vou dizer que esta é uma pirâmide de base. Que base? No que eu vou pensar para escrever a base? Vou pensar no polígono que forma a base e a gente acabou de observar. É um hexágono, porque identificamos que foi esse polígono aqui. Vou voltar para a pirâmide para vocês fazerem a conferência. Qual é o nome desta pirâmide? Pirâmide de base hexagonal. Então, vamos registrar? É uma pirâmide de base hexagonal. Hexagonal quer dizer que tem quantos lados a base? Quantos lados? 6 lados. Então, letra B. Qual é a forma das faces laterais desta pirâmide e da base? Então, vamos pensar nas faces laterais. As faces laterais são formas triangulares, são triângulos, não é? Então, qual é a forma? Triangular. E a base? Hexagonal. Que vem de hexágono, um polígono com 6 lados. Estamos então estudando a planificação da superfície de uma pirâmide. Eu quero mostrar já para vocês, aqui na minha mão. Eu quero que vocês, a partir da observação, identifiquem essa pirâmide. Observem essa pirâmide. É a pirâmide que nós estamos estudando? Atenção. Olha só. Eu vou girar. Já estamos conseguindo perceber se ela corresponde à mesma pirâmide que a gente observou na lousa há instantes, aquela pirâmide verde? Sim, parece. Mas vocês estão supondo, vocês estão observando a base da maneira que eu estou mostrando? Sim? Dá para ver a base? Não,
Eu vou mostrar a base para vocês agora. Agora vocês vão poder conferir, porque as faces vocês já perceberam que são triangulares, ó. Tá claro. Puxa, isso é uma pirâmide, mas a base, vou mostrar a base. Pasmem. Atenção, e aí? É um hexágono isso aí? É um hexágono? Não, não é um hexágono. É um pentágono. Olha, eu vou até contar aqui os lados com você. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Mas, professor, parecia. Parecia, mas não é. Precisamos de atenção à quantidade de lados, porque a grosso modo pode parecer a mesma coisa, mas ao contar os lados a gente pode ter uma surpresa. Então, essa pirâmide que está na minha mão, com essa base que tem 5 lados, como é que eu vou chamar? Pirâmide de base pentagonal. E olha como ela é parecida com essa pirâmide aqui. Atenção, como a imagem é parecida. Parecido, não é? Observem. Eu vou girar, mas sem olhar com atenção para a base. Puxa, fica difícil, né? Agora, vamos olhar para a base, vamos fazer a contagem. Eu vou olhar para a base. Vamos contar, então? Isso. Eu vou marcar aqui a nossa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hexagonal. É um hexágono. Então, a nossa pirâmide realmente é de base hexagonal. Porque observando assim as duas, eu vou segurar as duas, olha. Observe, uma é um pouquinho mais alta que a outra, aparece na câmera, não é? Aparece aí no vídeo de vocês que uma é um pouquinho mais alta, mas bem difícil perceber assim. Mas quando a gente olha para a base, ou para a quantidade de lados que tem a base, aí sim a gente consegue diferenciar, não é? Bom, vamos então para a tela novamente. Continuamos com as pirâmides. Com a pirâmide, na verdade. Qual das 3 planificações representa a pirâmide da figura? Ah, a pirâmide da figura agora ficou fácil, porque foi a pirâmide verde que eu acabei de explorar com vocês, que é essa daqui. Então, vamos lá. Parece aí que é a figura 1, parece que é a figura 2, parece que é a figura 3. Obrigado, professores que estão participando aí, atentos aqui comigo à aula. Muito obrigado. Na figura 3, os professores apontaram, o que a gente percebe que nos leva a responder que é o número 3? Por que a gente foi para a figura 3? A gente observou, então, que as faces são triangulares. Deixa eu pegar aqui uma cor azul. As faces, olha, são triangulares, não são? Verifique as faces na planificação. São triangulares. Ó. E em relação à base, como é que é a base? É um hexágono mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ah, é um hexágono. Então, eu já tinha analisado e constatado com vocês que a pirâmide verde era uma pirâmide de base hexagonal. E então, para cada um dos lados do polígono, dos 6 lados, eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados e para cada lado vou ter o quê? Uma face. Para cada lado vou ter uma face. E uma face de que maneira? Não uma face aleatória, uma face triangular. Triangular, estudantes. Então,
Ainda sobre planificações. D. Complete as planificações abaixo para que depois de montadas se tornem pirâmides e em seguida escreva o nome de cada pirâmide. Vamos então completar aqui. Eu quero que vocês fiquem atentos. Observem aqui a planificação A. Qual o problema dessa planificação? Me parece uma pirâmide, não é? Porque eu tenho faces triangulares, vou destacar aqui a face triangular. Mas qual é o meu problema com essa planificação, estudante? Qual o problema dessa planificação, então? Deixa eu apagar para ficar mais limpinho de observar e da gente conseguir entender. Qual é o meu problema? Observem a base, é uma base quadrada, quadrada com 4 lados. É uma base quadrada com 1, 2, 3, 4 lados. E as faces? Eu já tenho as 4 faces triangulares aí? Sim? Não. Está faltando uma face, não é? Então, me faltou aqui o quê? Uma face. Eu posso desenhar essa face desse lado, então, assim? Opa! Agora tem uma planificação de uma pirâmide? Sim, porque já tem 4 lados. Então, de acordo com essa base, essa pirâmide está completa. E que pirâmide é essa? Vamos nomear essa pirâmide? Complete as planificações e em seguida escreva o nome de cada pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Então, eu vou colocar aqui, que é uma pirâmide, já sabemos, as 3, não é? Eu vou colocar assim, de base quadrada, ok? Então, essa é de base quadrada. Vai invadir um pouquinho o espaço da seguinte. Vamos lá para a próxima. Para B agora. Observem. Vamos ver essa base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ah, essa é a nossa pirâmide de estudo para a aula. Foi a pirâmide que a gente já conversou até aqui, não foi? É a pirâmide de base hexagonal, não é? Então, vamos conferir se tem 6 faces aqui na planificação? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Ficou faltando uma. Está faltando uma face. Então, vamos desenhar aqui a face que está faltando. Agora sim. Agora tenho uma base de 6 lados e 6 faces que vão então fazer esse fechamento e vão formar essa figura geométrica espacial. Vão compor essa figura geométrica espacial. Certamente não faltará, assim, nenhuma face. Vamos então para C? Vamos observar a base, que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a base é um pentágono. Temos quantas faces? 1, 2, 3. Qual o problema com esse desenho, então? Falta apenas uma? Não, não falta apenas uma. Então, eu vou colocar aqui a quarta. Seriam 4 se a base fosse quadrada, não é? Mas é uma base pentagonal. Opa, e a quinta. Então, agora completei. Então, a letra A é de base quadrada, a letra B de base hexagonal. Gente, eu vou corrigir, porque vou colocar apenas quadrada, apenas em relação à base, tá bom? Quadrada, ó. Quadrada, hexagonal. Hexagonal. E na letra C, uma pirâmide de base pentagonal. Correto? Pentagonal. Conseguimos pensar aí
nessas 3 planificações dessas 3 pirâmides, que temos aí, embora as faces sejam todas triangulares, a base nos ajuda a nomear a pirâmide. Atenção para a base, atenção! Observando as imagens que estão na tela, eu quero que vocês identifiquem as pirâmides. Observem aí. Temos a letra A, B, C, D. A gente tem que buscar, então, me ajudem a caracterizar. A gente tem que buscar um sólido geométrico que tenha quais características? A gente já conversou sobre isso. Faces triangulares e o que mais? A base pode ser um outro polígono, mas as faces triangulares. A gente pode ficar em dúvida, mas as faces triangulares estão em quais sólidos? J. Então, eu vou marcar aqui, J, K e L. Muito bem. Conseguimos pensar aí nas pirâmides, então. Essa é a nossa conhecida pirâmide de base hexagonal. E o que a gente vai observar nessa tela é o seguinte. As arestas, uma que acabou de entrar lá no fundo, mais uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Conferiram comigo? Vamos registrar? 12 arestas. Registrei aqui. Vamos contar agora os vértices? Temos uma tela para contar os vértices com bastante clareza. Atenção! Vamos contar os vértices. Os vértices são os encontros das arestas, então. Vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Vamos registrar? 7 vértices. Conseguiram observar bem onde as arestas se encontram? 7 vértices. Estou registrando aqui. 7 vértices. Fez o seu registro aí? Muito bem. Como se chama mesmo essa pirâmide? Vou repetir aqui. Pirâmide de base hexagonal. Continuemos. Como podem ser as bases de uma pirâmide? Como podem ser as bases? Vocês podem pensar nisso? Nós respondemos isso no decorrer de toda a aula, não foi? Como podem ser? Triangulares, quadradas. Então, a resposta pode ser triangular, quadrada, pentagonal. E vou colocar reticências, porque podem ter outras bases de acordo com os polígonos. E quais são as características de uma pirâmide? Pelo menos uma principal. As faces triangulares e base poligonal, que pode ser aí um polígono qualquer. E base poligonal. Muito bem, nossa aula
já chegando ao fim. Temos as pirâmides do Egito para se despedir conosco dessa aula. O formulário em que você pode dizer o que achou dessa aula. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau!